Sim, Certo. aqui Sim. sim. Muito bom. Bom, pessoal, então, depois de um longo e tenebroso inverno, né, que nós ficamos sem nos falar na rota com a presidente, tem aí quase um mês que a gente não se encontra por aqui. Vamos retomar, né, a nossa agenda de 15 em 15 dias. O Igor, meu fiel escudeiro aqui da comunicação, ficou de férias, e aí acabou que o Rota também entrou de férias. E então a gente retoma hoje, né, com um dos nossos pilares, que é o Jogamos para Ganhar com Ética e Respeito. E já já vocês vão descobrir o porquê. Mas primeiro, eu queria conversar com vocês um pouquinho, e foi por isso que eu convidei o Gerson para vir aqui hoje, para conversar com a gente também. Porque a gente sabe que crescer dói, né? Eu não sei se vocês lembram quando vocês eram criança barra adolescente aí, que a gente sente dor quando a gente está crescendo. E o corpo fala, né, para a gente, quando a gente está crescendo, a gente sente dor. Quando a gente está brigando por um novo projeto, quando a gente está correndo atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, a gente enfrenta muitos desafios. E é fato que a Transmartins está crescendo, que a gente precisa se atualizar tecnologicamente, mas isso não é uma tarefa fácil, né? Já tem pouco mais aí de um mês e meio, não, desculpa, 2 meses e meio, né? Que nós fizemos a virada do sistema para o Proteus, né? A mudança do nosso TMS, que faz a gestão de toda a nossa operação ponta a ponta. E vocês sabem, todos muito bem, que não tem sido uma tarefa fácil lidar com um novo sistema. Nunca é, né? E quem já teve experiência em outros lugares, que passou por transições de sistema, de sistemas de gestão, sabe que esse processo normalmente é difícil mesmo. Que existem momentos em que a gente enfrenta desafios, cegueira de dados, dificuldade de acesso, e a gente vai enfrentando um bocado de desafios aqui também. Mas a eficiência, eu costumo dizer que ela é irmã da disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue atingir os nossos objetivos, não é mesmo? Quem é da turma aí da academia, do foco, força e fé, do CrossFit? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem gente aí dessa. Eu tô tentando. Olha ela, a Bianca, o Deiler, a Marisa. Nossa, gente, tem muita gente fit. Que orgulho! Que orgulho! O Jair também. Muito bom! O Jair, você tá Legal. só defendendo, né, Deiler? Cara de pau. Ó, Eu e a tá Sheila vendo? Ele que também, a falou gente tá aqui. firme e forte, tá? Como é que é? Eu e a Sheila estamos firme e forte, tá? Todo mundo aqui, Arrasane! ó. Arrasane, o pessoal de Duque. Se a gente Paguei 4 fizer. meses de academia. Foi quantas vezes, Jairo? É outro problema. Aqui, estamos juntos, tá? Eu paguei 2, fui 3 vezes. Tá vendo, gente? Gente, o mais perto que eu passo da academia é na porta. Muito bom. Bom, então assim, temos gente fitness e temos gente fatness. Eu acho que eu tô mais pro time do fatness, mas estamos aí, né? Independente disso, todo mundo sabe que para a gente atingir um objetivo, o pessoal da academia acho que sabe mais do que eu, a gente precisa de disciplina, né? E isso a gente só constrói diariamente. Então, pessoal, para a gente falar, né, de uma evolução verdadeira, de uma evolução do nosso sistema, uma evolução da nossa operação, a gente tem muitos desafios, a gente tem muitos movimentos sendo feitos, mas a gente também tem um baita parceiro nessa história, né? A TOTUS, que é uma das maiores empresas de tecnologia do país, o Gerson pode me corrigir, né? Não sei se é a maior ou uma das maiores. É a maior empresa brasileira, né, de tecnologia. A gente fala que é uma Big Tech brasileira. Eu vou contar Legal, umas curiosidades aqui para a turma também. muito bom. E a gente vem atuando muito próximo, né, de forma bastante, de forma conjunta mesmo, né, no desenvolvimento de soluções.
O Haroldo tem atuado diretamente com o time da TOTUS aí, acho que todo mundo aqui na Transmartins conhece o Haroldo, sabe bem quem é, né, que é o nosso coordenador de TI. Ele fica aqui na matriz, mas ele constantemente vai até as filiais, né, presta um super apoio para todo mundo e vem atuando de forma bastante ativa aí junto com a TOTUS no desenvolvimento de algumas soluções para colocar o sistema, né, mais próximo da estabilidade para a gente. A Valéria, né, junto com o seu time, a Valéria que também é coordenadora, né, da parte de soluções, vem aí junto com o Fabíola, Matheus e agora também com o Gustavo, fazendo um trabalho super cuidadoso, criterioso, trazendo muito, né, essa priorização dos itens críticos e acompanhando isso diariamente, o tempo inteiro, junto com a TOTUS. Eu, pessoalmente, envolvida, o Sebastião, não preciso nem falar, né, ele já veio aqui para contar para vocês antes sobre Transformar, e é o nosso diretor responsável pelo projeto Transformar. E eu vou deixar para o Gerson contar um pouquinho para a gente sobre o que a TOTUS vem fazendo, né, junto conosco, porque, afinal de contas, né, como a gente tem a TOTUS de fato como parceira, e a gente estava de fato enfrentando muitos problemas, a gente foi até ele. Gerson, me ajuda aí, né? Vamos lá, E primeiro. Primeiro, obrigado, Isis, pelo espaço, acho que é super importante, né? Eu queria agradecer a presença, somos mais de 105 aqui conectados, imagino que tem muita gente junto, né? Eu vi que tem duas pessoas no carro, né? Com certeza tem exato. muita gente junto aí, então esse número aqui ele aumenta bastante. Então, para mim é uma honra, para TOTUS também, ter a Transmartins como um parceiro, né? E a parceria, ela vai muito além de um relacionamento comercial, né, entre CNPJs, né? Ou seja, a gente está na estrada há 42 anos. Transmartins, se não me engano, 73 anos. Exato. Né? Então tem bem mais estrada que a TOTUS, né? Se a gente for olhar, né? Então tem bastante estrada, uma história de sucesso, né? Uma história de empreendedores. A gente sabe o quão difícil é empreender no país. Desafios mil, né? Desafios governamentais, fiscais, entre outros. Então, para a gente é uma honra ter um grupo como a Transmartins aqui com a gente, né? Como parceira, muito mais do que um cliente, né? Porque parceira a gente leva aí para a vida. E é um dos pilares de cultura da TOTUS. Quem tiver a oportunidade de visitar a TOTUS aqui em Belo Horizonte, vai ver numa parede um dos pilares de cultura da TOTUS é cliente é para a vida. Então, a gente tem isso no nosso DNA, né? Ou seja, além desse DNA, um outro que é resultado responsável, a gente sabe da importância, né? Quando a Isis mencionou, ou seja, eu estou sem visibilidade aqui, estamos com desafio. A Isis trouxe todos os desafios que vocês colocaram aqui da operação. Nós montamos uma força-tarefa em conjunto. Nós temos um grupo que a gente conversa aqui nesse grupo, eu, Isis, Sebastião, time TOTUS, time Transmartins. Então, a gente tem uma troca diária, né, de todos os itens críticos que estão em andamento. A gente sabe o quão é difícil essa dor do crescimento. Obviamente, a gente não pode deixar que essa dor seja uma dor exacerbada, porque senão isso acaba impactando muito, né, o dia a dia, a operação. A gente sabe do esforço dobrado, às vezes, que exige de todos. Tem muita coisa que foi colocada, já foi mapeada, e nós estamos aqui já liberando várias coisas, né? Um deles, por exemplo, né, o portal logístico, né, está em fase aqui de liberação. O Sebastião está fazendo os testes finais para liberar. A gente sabe o quão importante vai ser esse passo de digitalização, de transformação digital junto com a Samarco, por exemplo. Então, é um dos itens. Além disso, tem outros itens, governança, tem uma série de processos que, passado esse momento, né, ou seja, que a gente está vivenciando, que não é um momento fácil, né, seria leviano aqui falar que é um momento tranquilo, né, a gente sabe que essa dor do crescimento, ela exige muito da gente, mas no momento que a gente estabilizar, com disciplina, né, como a Isis colocou, com certeza a gente vai ter e vamos colher frutos, né, de eficiência, produtividade, focar em questões mais estratégicas e menos operacionais, porque o sistema vai acabar ajudando bastante nessas questões operacionais. Nós temos um universo aqui de mais de 70 mil clientes,
Hoje, 25% do PIB do país rodam nas soluções TOTS, vários clientes do segmento. Então, nós temos aí um universo grande de clientes, de cases, de melhorias. Então, muitos dos pontos que vocês vão nos colocando também, obviamente, aquilo que faz sentido, ou seja, para expandir a solução, a gente sempre vai trazer isso para dentro do nosso roadmap, para que a gente consiga potencializar o nosso relacionamento. Então, o que eu queria reforçar aqui, quando a Isis fez o convite, né, eu fiz questão de participar, porque é muito importante, né? Ou seja, quem que é a TOTS, quem está aqui por trás, né? Ou seja, às vezes vocês não têm contato como a gente tem com o time de projeto, mas é importante, né, que vocês saibam que tem um time aqui dedicado, uma força-tarefa montada para todos os itens críticos que foram mapeados, foram levantados. A gente sabe que tem muita melhoria, passar desse momento, a gente vai para uma fase de melhoria, evoluções, a gente precisa passar juntos, né, dessa fase agora, estabilizar, trazer todo esse potencial dessa primeira fase, né, que foi proposta, que foi implementada, nós demos go live, então agora a gente segue nessa trilha, né, de concluir todos esses pontos que estão pendentes, e do nosso lado aqui tem dedicação total, junto com a dedicação total também da Transmartins. Grande parte dos pontos já estão sendo direcionados, né? Então temos as datas, que foi um dos pontos que eu alinhei com a Isis, né? Então, assim, a gente precisa ter data, a gente precisa ter conclusão, ok, tem paliativo, mas é definitivo. Então, isso tudo foi traçado, tudo foi colocado. Então, nossa reunião de status semanal, a gente acaba entrando nesses detalhes aqui. O objetivo não é entrar nos detalhes aqui de todos os itens que nós estamos conduzindo em conjunto, mas é o que eu queria dizer para todos, né, que tem dedicação total da TOTS. A gente não está medindo esforços aqui do nosso lado para que a gente vire todos os itens que estão pendentes, entregar todas as melhorias que foram propostas. Então, do nosso lado aqui tem essa dedicação total. Uma curiosidade para vocês aqui sobre TOTOS, né? TOTOS, 42 anos, como eu comentei, empresa também fundada pelo Laércio. Hoje a TOTOS é uma empresa brasileira de capital majoritário internacional. Então, a gente acha que a TOTOS ainda é do Laércio, né? O Laércio, ele é um dos acionistas da TOTOS, né? Ele tem 8% do capital. Hoje o nosso maior acionista é o BlackRock, né? Que tem 10%. A TOTOS é uma True Corporation. O que que é isso, né? Essa é uma empresa que você fala assim, quem que é o dono? São vários donos. Obviamente, isso exige uma governança fortíssima da TOTOS. Nós temos um conselho de administração independente, nós temos executivos que tocam a companhia, que a gente chama o nosso N1, né, os estatutários, junto com o Denis, que é o nosso presidente. Então, quando a gente olha essa robustez acionária por trás da TOTOS, né, para os nossos clientes, isso é muito importante, muito interessante, porque essa turma está pensando na TOTOS daqui 10, 15, 20, 25 anos. E, obviamente, assim, o BlackRock ele tinha 5% até março, ele dobrou, né, ou seja, o capital dela, do fundo, né, aqui na TOTOS. Isso muito em prol de tudo que a gente tem entregue para o mercado, para os clientes. Então, isso reforça a importância da empresa brasileira, de capital internacional, mas é uma empresa brasileira, onde 25% do PIB passa por nossas soluções. Então, a gente mostra a robustez para vocês de continuidade, de melhoria, né? A TOTOS vem aportando muito inteligência artificial, ou seja, que está na hype, né? Ou seja, de todo mundo, né? Então, acho que se eu pedir para levantar a mão, com certeza todo mundo utiliza inteligência artificial. E quem achar que não utiliza, utiliza. Se pede iFood, utiliza, se usa o Waze. Então, assim, nós temos hoje uma utilização majoritária de todos. E a TOTOS está imprimindo um ritmo muito forte nisso também, porque quando a gente vai para o universo corporativo é um outro ritmo, tem uma série de controles, uma governança muito mais forte, né, do que uma utilização quando a gente fala do nosso CPF. Então, Isis, eu queria reforçar esses pontos para todo o time, para toda a Transmartins, que o plano que a gente definiu em conjunto ele está sendo executado. O plano que a gente definiu, né, tem grande parte que já está em conclusão de vários itens,
uma liberação super importante, que é o portal logístico, né? Já está sendo validado aí pelo Sebastião para a gente liberar esse processo, né? Em produção. A gente sabe que vai ser uma transformação importante para o negócio. E contem comigo, né? A turma tem o meu contato, se precisar acionar, se precisar, né, fazer qualquer tipo de ação, estou à disposição aqui de todos vocês. E Sim. fica aberto aqui perguntas, questionamentos, o que vocês quiserem me perguntar também, eu estou à disposição. Se eu não souber responder, eu chamo os universitários e depois eu respondo. Isso aí. O Gerson, pessoal, ele tem, assim, já o conhecia de outros projetos, né, até antes dele ser TOTUS, e foi uma baita coincidência, né, a gente se conheceu, se reconheceu, na verdade, né, esse ano, assim, em um dos eventos ali da TOTUS que eu participei, e ele já cuidou de um projeto numa outra empresa que eu trabalhei, um projeto gigantesco, né? E estamos aqui agora juntos do mesmo lado. Então tem sido um longo processo, né, Gerson? A gente Sem tem dúvida. lidado aí bastante de perto. Então, assim, ele está completamente a par, né, de soluções fundamentais para a gente nesse momento, nomeadamente aí a parte do faturamento, né, do processo de conciliação, do processo de coleta, de entrega. E o portal logístico, como ele bem colocou aqui, ele é algo que pode, de fato, mudar a gente de patamar, né? O portal logístico, ele é uma evolução do que já foi, em algum momento, o nosso portal de clientes, né? A ideia é que a gente consiga dar ao cliente a possibilidade de, além de rastrear a sua carga, conseguir localizar os documentos, né, que a gente emite em favor desse cliente, então, os CPEs, os documentos de faturamento, e com a evolução, com o encaminhamento, né, de todas as soluções aqui, também fazer agendamento de coleta via portal. Então, o portal logístico, ele só vai funcionar, pessoal, e ser realmente uma solução de fato, né, relevante para o nosso cliente, se além da gente tiver o sistema estável, né, que é no que viemos trabalhando aí nos últimos meses, né, para que ele fique de fato estável e que a gente tenha informações consistentes dentro do sistema, se todos nós nos comprometermos com a disciplina de preencher e de cuidar do sistema da forma mais adequada possível. Então, quando a gente fala, né, de usar o app coleta e entrega pelos motoristas, da distribuição inserir, de fato, né, uma coleta na rota adequadamente e fazer o controle disso, de fazer a baixa de um CTE que, de fato, foi feita a entrega, para a gente enviar esse comprovante lá para o arquivo, todos esses processos, né, eles entram dentro do sistema e eles ficam visíveis para o cliente, porque eles compõem todo o tracking, eles compõem todo o processo da carga do nosso cliente. Então, vocês entendem como que cada um de nós, cada pedacinho que nós fazemos no dia a dia impacta diretamente no cliente? Como que cada um de nós tem uma responsabilidade imensa nesse processo para que o cliente consiga, lá da mesa dele, acessar as informações que ele tanto deseja acessar e que hoje ele não consegue. Então, a gente está tendo, de fato, um grande problema com os nossos clientes neste momento. Eu sei disso. Eu sei que a gente está recebendo muitas reclamações, que muitos de nós estão aguentando, né, o cliente bravo, que estão recebendo muitas reclamações e muitos xingamentos até. Uhum. Até eu já ganhei, tá, gente, de presente. Não pensem vocês que é exclusividade dos vendedores ou dos atendentes, né, do diligenciamento de ocorrências, do saque, enfim, de quem tem um relacionamento de dia a dia com o cliente. A gente também tem recebido muitas notícias, né, e muitas mensagens diretas de cliente reclamando muito dos nossos serviços. Então, queria também aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês a responsabilidade de cada um. Porque os nossos problemas com clientes, pessoal, não são só sistêmicos, não são só por conta do TMS, só por conta do Proteus, só por conta da virada. A gente está com muito problema operacional também.
A gente está com problema de atraso numa coleta, de dificuldade na entrega, né, de localização de carga, de avaria, de indenizações. E isso, pessoal, é todo dia. É ter o cliente no centro de tudo, o tempo inteiro. É saber que nós, cada um de nós, somos responsáveis pela manutenção do cliente aqui dentro. E sem cliente, pessoal, não tem empresa. Não tem a minha cadeira, não tem a cadeira do Júnior, não tem a cadeira do Daily, não tem a cadeira da Bruna. Não tem nenhuma cadeira aqui. Então, é papel de todos nós usarmos a disciplina que a gente tem, especialmente o pessoal da Maromba aí, que já se manifestou, mas todos nós temos disciplina e precisamos muito usar ela, especialmente nesse momento, que eu sei que a gente já está cansado, a gente já está machucado e está difícil mesmo. Está muito difícil para mim também, pessoal. Todos os dias abrir meu e-mail, ver um e-mail com um cliente insatisfeito, uma reclamação, uma notificação, não está fácil. Mas se nesse momento a gente não se unir e se a gente não garantir que as nossas tarefas, né, que o nosso trabalho vai ser executado com excelência, a gente não vai dar conta. Eu não dou conta de levar sozinha. E eu preciso de cada um de vocês. E não vai ser só a TOTUS que vai poder nos ajudar. Cada um de nós aqui, cada fotinho que eu estou vendo aqui, é responsável pela entrega para o cliente. Por todas as entregas, pessoal, do início ao fim do ciclo dele aqui dentro. Então, a gente tem a oportunidade de ter um parceiro que está de mãos dadas conosco, está buscando todo tipo de solução para nos apoiar, para acelerar. Não está fácil para eles também, né? Eles estão aí colocando mão de obra para nos apoiar diretamente, né? Tem uma pessoa da TOTUS lá no faturamento, apoiando. A gente vai puxar uma pessoa também aí para nos ajudar com informações, com relatórios. Mas só isso não resolve, né? A gente tem também que fazer a nossa parte. A gente tem que buscar respeitar os processos e fazer as coisas da forma como esse nosso sistema nos exige. É diferente do anterior, é fato. E não adianta a gente tentar fazer agora como a gente fazia antes, porque o que a gente fazia antes não vai nos levar para o futuro. Nos trouxe até aqui, mas a gente precisa fazer diferente. E se a gente quer ser uma empresa de tecnologia que também transporta carga, que é o futuro do transporte que a gente tem no Brasil, e é assim que muitas das empresas vêm se posicionando, inclusive, a gente tem, sim, que se responsabilizar e fazer o nosso trabalho todos os dias muito bem feito. Então, esse é um convite que eu faço a todos vocês, que me ajudem, por favor, a cumprir todos os processos da forma mais fiel possível e me ajudem a cuidar de cada cliente com o maior carinho que vocês puderem, a cuidar da carga do cliente como o bem mais importante que a gente tem. Porque, sem dúvida, o cliente é o bem mais importante que a gente tem dentro da Transmartins. E eu preciso de todos vocês para a gente fazer bem esse trabalho. Posso contar com vocês? Pode. Pode sim. Com certeza. Sim. Com Muito certeza, bom! Sim, Muito bom, certeza. gente. Estamos juntos nessa, eles. Pode contar com a TOTUS. Muito bom, Gerson. Muito obrigada. Bom, pessoal, Gerson, obrigada mais uma vez por estar aqui Muito conosco. obrigado, Isis. Você está convidado a continuar, se desejar, para saber da nossa novidade aqui. Hoje a gente tem um lançamento nesse Rota. Eu fico com vocês que eu programei de ficar a hora toda aqui. Ótimo, então vamos lá. Bom, como eu disse no início, né, a gente ia falar hoje do pilar, né, jogamos para ganhar com ética e respeito. Lembrando aí, será que vocês lembram quais são os 4 pilares da Transmartins? Os outros 3, no caso, né? Quem lembra? A primeira vez, fazer certo da primeira vez, aqui não perdemos coleta. Não, aqui não perdemos. Coleta. Fazendo certo desde a primeira vez. O que mais? Já foram 2. Cliente no centro de tudo.
Isso. Cuidamos de Cuidamos das pessoas. pessoas. Olha, meus diretores arrasando, gente. Muito bom. Obrigada, Jairo. Obrigada, Carlos. Então, pessoal, e esse é um dos pilares, né, que nós trouxemos aqui hoje, que representa muito do que a gente precisa de todos aqui também, mais uma vez, porque uma empresa não se faz só de uma pessoa, uma empresa se faz de todas as pessoas envolvidas em torno de um propósito, não é mesmo? E o propósito da Transmartins é muito bonito, né? Se a gente olhar para a nossa história, se a gente olhar para a história do Senhor José Cruz, dos seus filhos, do seu irmão, do seu cunhado, né? Que formaram a Transmartins e que seus filhos continuam aqui preservando esse legado, né? A gente tem uma baita de uma história para continuar aqui defendendo e representando, né? E quando a gente fala de jogar para ganhar com ética e respeito, a gente está falando de colaboração. Todos nós trabalhamos juntos em prol de um objetivo, pelas soluções. Respeito, escuta e diálogo em todos os níveis, independentemente de quem esteja se tratando com quem, né? Se é o ajudante, se é a presidente, se é o gerente, todo mundo aqui é igual e precisa ser ouvido da mesma forma. Responsabilidade, cada uma dessas pessoas aqui faz parte da evolução que nós estamos promovendo. E resultado, né? A gente precisa também produzir resultado na empresa com o foco em melhoria contínua, para que a gente sempre evolua, esteja sempre em constante atualização e evolução. Porém, a gente sabe que quem está no dia a dia, né, na operação, é quem normalmente vê o que acontece, né? E consegue enxergar, às vezes, algumas oportunidades que podem parecer pequenas, mas podem gerar resultado. E que a gente que às vezes está aqui sentado nessa mesa não consegue ver, não consegue enxergar, porque não está vivendo isso na pele no dia a dia. Então, nós que estamos aqui, né, que normalmente tomamos as decisões pela empresa, que cuidamos da empresa e cuidamos de todos vocês no nosso dia a dia, queremos contar com a ajuda de vocês, queremos ouvir vocês para tratarmos das soluções para a Transmartins. Então, hoje, junto com a Mislene, com a Juliana Amabile e com a Ludmila, vocês estão aí, meninas? Boa tarde, Estamos pessoal. sim. Muito bom. Boa tarde. Estamos lançando o programa Na Rota da Eficiência. Ideias que movimentam o resultado. Pessoal, essa ideia aqui, ela surgiu dentro de um contexto em que nós estamos enfrentando a dificuldade, né, com a virada do sistema, que nós já falamos aqui mais cedo, todos os desafios operacionais, desafios comerciais, desafios com clientes. E a gente precisa buscar novas formas de obtenção de receitas, de aproveitamento, né, de receitas que a gente já tem aqui, de economia de custos, porque a gente sabe que o momento é bastante delicado e a gente precisa cuidar da Transmartins. Então, o que nós pensamos aqui? Criar um programa em que todos nós, todos mesmo, tá? Tenham aquela ideia perdida ali na gavetinha, esteja na gaveta da mesa ou na gaveta da cabeça, escondida, de algo que você já viu ali no seu dia a dia e pensou, poxa, talvez eu possa ajudar com alguma coisa. Nossa, eu tive uma ideia, mas não sei, talvez ela seja meio doida e não faça muito sentido eu colocar. Ah, peraí, eu não estou compartilhando minha tela, né, gente? Tá, não, saiu do slide. Agora sim. Socorro! Vocês não estavam vendo. Obrigada. Desculpa. Pronto. Na Rota da Eficiência. Sim, esse é o nome do nosso programa e temos uma marca para ele, brilhantemente desenvolvida pelo Igor, inclusive. E o nome do programa veio da Lud, o nosso slogan da Ju, né? Então, todo mundo que está aqui
contribuiu, o Igor que definiu a nossa marca, a Mislene definiu como é feito também, né, toda a estrutura do programa, e tudo isso juntos aqui para a gente justamente colocar as ideias, que podem ser as ideias mais escondidas que a gente já pensou, para rodar. Então, tudo aquilo que vocês já pensaram em algum momento na existência de vocês aqui dentro da Transmartins, está na hora da gente colocar para fora. E pode ser que essa ideia nos apoie realmente em uma busca que nós estamos juntos aqui para o fortalecimento da nossa parte financeira da empresa, tá? Então, os nossos principais objetivos aqui estão voltados para a redução de custos, para o aumento de receitas, para um aumento da eficiência operacional, para melhor aproveitamento de recursos, e aí todo tipo de recurso, desde recurso físico, né, por exemplo, do copo descartável, ao recursos humanos. Então, com tudo isso, para a gente gerar maior valor para a empresa. E pode parecer estranho que a gente esteja aqui buscando ideias, né, e que possam parecer pequenas demais, mas, pessoal, esses programas que visam justamente ter a colaboração das pessoas que trabalham, né, junto com a gente, independentemente da hierarquia, eles conseguem trazer resultados extraordinários, às vezes até maiores do que grandes projetos de economia, grandes revisões de orçamento, de custos. Então, esse momento é realmente para a gente aproveitar, ter mais contato, né, tanto com o processo de orçamento da empresa, como que ele funciona, como que eu posso contribuir para a empresa, independentemente da forma, mas buscando, né, um retorno financeiro, e também para que a gente consiga ouvir vocês. Então, essa é uma grande oportunidade para que a gente gere mais eficiência. Existem N formas, aqui nós colocamos 8, né, inicialmente, mas com certeza a criatividade de vocês pode nos apoiar muito mais. Então, a gente pode pensar na operação, na frota, em recuperação de receitas, em melhorias de faturamento, melhor uso de recursos, no atendimento ao cliente, aproveitamento de rotas, melhorias de processos, redução de desperdícios, uso de recursos, né, de forma mais inteligente, o aproveitamento de resíduos, enfim, tem N formas e que a gente quer muito ouvir de vocês essas ideias. E como que vocês podem participar? Nós vamos, né, receber ideias através de um formulário que a gente vai disponibilizar para vocês aqui logo na sequência, o QR Code. E a gente também vai fazer, né, algumas presenças aí nas filiais para poder coletar essas ideias juntos de vocês. A ideia vai ser avaliada por um comitê, né, que tem alguns membros que são fixos, outras pessoas que vão participar ali a depender da área que apresentou a ideia ou da pessoa que apresentou a ideia. As ideias aprovadas internamente, elas tendo, né, a possibilidade de fato, gerar um ganho ou uma economia que gere um impacto positivo, esses resultados vão ser acompanhados. E por que a gente está falando de acompanhar resultado? Porque essas ideias serão avaliadas sob esses 5 critérios aqui: o impacto financeiro, o quanto de esforço que a gente vai ter que se dedicar para implementar a ideia, quanto menor o esforço, melhor. O tempo de retorno, né? Quanto tempo a gente vai levar para obter o ganho relacionado a essa iniciativa ou à economia. Segurança operacional fundamental, afinal de contas, a gente não abre mão da segurança de forma alguma. E o foco do cliente, afinal de contas, o cliente está no centro de tudo. E ele tem que ser impactado positivamente por essas iniciativas. E o comitê do programa, como falei para vocês, faz essa avaliação das ideias, busca, né, mais eficiência, colaboração, inovação, resultado, e também favorecer o protagonismo de todas as pessoas que participarem do programa. E a gente tem uma composição fixa, né, que é controladoria e planejamento, operação, qualidade, área financeira, RH e, presidência. E especialistas de outras áreas também vão participar junto com a gente, como falei para vocês, para fazer as avaliações, né, das ideias, dependendo aí do tipo de ideia que aparecer. E aí, como eu falei, cadê a Gleice?
Já temos visita programada para a Serra, o nosso toró de ideias, que é como a gente está chamando. Viu? Até que enfim, né, madame? Veio visitar os pobrezinhos. Pobrezinhos nada, tá? Você está distante. Eu Eu demorei sou para chegar. rica. Será muito Mas bem-vinda. A gente adora a visita. Eu sei. Você sabe E quem tem que recebe investir muito tem que comprar de bem. paçoca, tá? E Que a gente recebe Por favor. super bem. Na paçoca. Por favor, eu amo paçoca. Ah, então você vai estar muito bem aqui, amo. Terra. Muito bom. Denise, manda para a Duque também. Manda para Duque, aqui a gente vive na paçoca, aqui, ó. Maravilhosos. Então, a gente vai fazer já na segunda-feira o Toró de Ideias aqui em BH. Bom, tá mais fácil, né? Pertinho da gente. Na terça e na quarta estaremos em João Monlevade e em Coronel. Na semana seguinte, em Serra. Aí a gente dá um pequeno intervalinho, porque também tem um feriado e algumas outras reuniões aqui em BH que a gente precisa estar presente presencialmente. E aí a gente vai para Sumaré, São Paulo e Duque para fazer esse circuito aí da Rota da Eficiência, tá? Esse QR Code dá acesso a vocês ao formulário que nós criamos aqui, para quem já quiser levantar as ideias que tem aí escondidas na gaveta, já preencher o formulário e já trazer as informações, tá? E aí, na sequência, o nosso time vai entrar em contato com a pessoa que deu a ideia para extrair mais informações e para a gente entender, né, como essa iniciativa pode, de fato, contribuir para o nosso resultado, tá? E quem não conseguir participar dessas reuniões presenciais que a gente vai fazer, vocês podem usar esse link para o formulário para que a gente registre, então, essas ideias de vocês e a gente tenha acesso a todas as ideias de todo mundo. Fala, Ju! Ju, você está no mudo. Ela abriu sem Ela querer. abriu sem querer. Entendi. Achei que ela queria fazer algum comentário. Não, Agora eu sem querer. consegui, foi sem querer. Desculpa. E, gente, olha por que a gente vai medir resultado. Porque tem premiação associada. As melhores ideias, sim, vão ganhar um prêmio importante. Então, olha só, além da gente ter, né, a apresentação, né, para um comitê que vai fazer a avaliação dessas ideias, que vai fazer a avaliação dos resultados, o impacto gerado na empresa, as principais ideias que forem classificadas vão ganhar prêmio pelas suas ideias. Então, pessoal, é super importante que vocês tenham, né, em vista que essas ideias podem sim gerar resultado, que vocês se encorajem a colocar essas ideias para fora, para trazer essas ideias para a gente. Saibam que quem está aqui, né, nesse lugar, às vezes, de liderança, não só aqui na presidência em si, né, mas que está como diretor, como gerente, como um gerente executivo, nem sempre consegue ter um acesso direto às pequenas coisas. E são nessas iniciativas, pessoal, que a gente consegue, juntos, reunir as nossas forças e trazer resultados efetivos para a empresa. Então, de fato, pessoal, vamos lá. Eu quero muito receber muitas ideias. Eu quero muito que vocês participem. Eu quero que vocês se coloquem como protagonistas deste nosso momento, que vocês tragam para a gente as ideias de vocês, que vocês coloquem essas ideias em andamento. É importantíssimo que a ideia, né, o dono da ideia, vai ser o dono do projeto dela também. Então, vai ter a oportunidade, né, de ganhar aí um protagonismo para liderar, né, um projeto dentro da empresa e também aprender um pouco mais, né, sobre como implementar uma ideia, como liderar um projeto. Pode ser individual, pode ser em grupo, né? Mas aí lembrando que a premiação é para a ideia, tá? Então, se você se reunir aí com outras pessoas, o prêmio será dividido entre esse grupo. Mas é super importante, pessoal, que as ideias sejam colocadas de forma clara, que elas tragam resultado para a empresa, que elas tenham o objetivo de favorecer o cliente e que vocês consigam conduzir a implementação da ideia, ok? Então, Michele, você está com a mãozinha levantada aí?
Eu levantei sem querer. Ah, tá bom. Achei que era. Parabéns pela proposta. Amamos, amamos. Ai, que legal. Galvas? Boa tarde. Boa Existe tarde. alguma formalização dessa ideia? Algum padrão, algum formulário, alguma coisa assim? Isso, o formulário, você consegue acessar aqui por esse QR Code, mas eu vou colocar o link também. Aliás, meninas, coloquem, por favor, no chat aqui dessa O Igor já nossa. disponibilizou aí no chat, ô Isis. Ah, gente, eu nem preciso pedir, né? Vocês são demais. Já tá lá, viu, Gal? Se você tiver dificuldade no QR Code, o link já tá aí no chat dessa reunião. Ah, ok. E aí, por esse formulário, né, a gente vai ter acesso ao responsável pela ideia, a área que essa pessoa faz parte, qual é a ideia, a estimativa de ganho, como que esse ganho vai ser obtido, se vai ser um ganho mesmo de receita, se vai ser uma economia de custo. E aí a gente entra em contato para poder entender com mais detalhes sobre as ideias, tá? Então, é através do formulário. Mas a partir disso, sim, vai ter algumas ferramentas aí que serão utilizadas para apoiar vocês no desenvolvimento. Então, a controladoria está preparando uma planilha para poder fazer o cálculo de aplicação de resultado, né? Como que a gente vai chegar ao resultado esperado e como que a gente vai monitorar esse resultado, o atingimento desse resultado. A gente também tem, né, o próprio regulamento do programa que a Mislene produziu, então tem várias orientações ali para vocês acompanharem, e a gente vai ter também, né, um momento de avaliação dessas ideias e da premiação. Então, podem ficar tranquilos que a gente já fez aí bastante o trabalho, né, de bastidores para a gente colocar aí o programa para funcionar. Fala, Mislene. Ei, pessoal, boa tarde. Eu vou tentar disponibilizar esse regulamento até sexta-feira, tá? No DocNix. Aí todo mundo vai receber o link direitinho, né? Que o próprio DocNix dispara, então acho que vai ficar bem esclarecido também por lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode acionar a qualidade e a controladoria, que também está bem inteirada com relação ao programa. Obrigada. Então, pessoal, a gente precisa muito de vocês. Seja que, né, nessa primeira parte que nós falamos aí da nossa parceria com a TOTUS e do cuidado com o cliente, com a operação do dia a dia, na disciplina da execução dos nossos processos, mas também para ouvir vocês. E essa é uma oportunidade que a gente tem de ouvir todo mundo da mesma forma. Então, se o ajudante tiver uma ideia e se a presidente da empresa tiver uma ideia, essas ideias serão avaliadas da mesma forma, né? E não terão aí nenhum tipo de privilégio por conta do cargo A ou do cargo B. Então, isso que eu queria deixar muito claro para vocês, que é uma oportunidade de todos participarem desse momento da empresa, de participarem, de serem parte, de serem protagonistas na busca de um resultado mais sólido, mais efetivo para a Transmartins e que vise também o benefício do cliente, tá bom? Vou deixar esses últimos minutinhos aqui para a gente fazer perguntas, para ouvir vocês. Eu queria muito que vocês conversassem um pouquinho aqui para a gente, enfim, ouvir o que vocês acharam do Rota de hoje. De cada vez, gente. Eu sempre faço essa piadinha, né? E vocês continuam calados. Ah, não. Isis, é muito legal, tá? Esse incentivo, né? A gente, nas reuniões, tem muitas ideias que aparecem, muitas, muitas, muitas. E muitas vezes a gente não consegue dar sequência pelas demandas. E quando há uma mobilização, né? Todo um trabalho focado nisso, e a gente sabe que ideias geram resultados, né? É bacana. E aí é bacana também ver que as equipes estarão engajadas, né? Pela premiação, pelo incentivo que a empresa está dando. Então, aí, parabéns pela ideia. Acho que no momento que a gente estava passando, um momento assim, né? Até um pouco dolorido, acho que veio para poder dar um gás no povo, a gente poder se energizar aí com a campanha. Eu sou comercial adora uma campanha, né? Então, a gente vai brigar aí, eu, Sheila, quem ganha mais, quem tem mais ideia, viu, Sheila? Tá lançando desafio, hein, amiga? Vamos a ver. gente é do babado, vamos tacar fogo na campanha, viu? Vamos ver aí. Então, é bacana, porque assim... Nossa cara, né?
Vai ver, vamos brigar, eu e você, para ver quem vai ganhar essas campanhas, hein? Vamos focar com ideia boa aí, tá? Sério, Denise. E ainda ganhar dinheiro, amiga. Vamos ficar rica. Então, assim, obrigada, viu, ao time aí, né, que parou para poder preparar toda essa campanha. E é muito bom, porque aí os nossos times estavam engajados. Então, isso que é mais importante, né? A gente ouve muita ideia bacana do pátio, da operação. Então, aí tá a oportunidade, né? A gente dá a ideia e ainda fica rico. Então, tá ótimo, tá lindo, entendeu? Então, obrigada aí pela oportunidade. Serra pode estar esperando vocês de braços abertos. E já vamos fomentar muita ideia para a gente poder apresentar aí nessa visita, viu? Parabéns aí pelo incentivo e pela ideia aí de movimentar o povo. Que bom, obrigada, Denise. Obrigada super pelo feedback. Sérgio? Sérgio Boa Adriano? tarde, tá me Oi. ouvindo? Tudo Tô, bem? agora tô. Boa tarde, tô sim. Prazer, tá? É a primeira vez que nós estamos falando, né? Aí, Sim. com toda a equipe, né? É uma satisfação que eu vejo com bons olhos para a gente reverter esse momento crítico que nós tivemos aí, né? Inclusive, nós aqui apanhamos mais do que as outras unidades em função ao projeto da Senibra, né? Que tem a parada, né? E não foi fácil, não. É tanto que nós estamos numa expectativa aí e tomara que, né, venha ser revertido uma renovação de um contrato com a Senibra, e tem a Peram também, e que esse projeto aí venha fortalecer o nosso atendimento, que é o nosso, sempre foi, o nosso melhor aqui no Vale do Aço, que era o atendimento. Sim. E obrigado aí pela oportunidade aí, porque grandes ideias surgem com pequenas informações de cada unidade. Exatamente. Obrigada, Sérgio. Conto com a sua ideia, hein? Já já a gente se vê pessoalmente. Tem uma. Para Ótimo, melhorar já um preenche pouquinho. lá. Já, tá bom. Fala, Jairo. Boa tarde, Isis, parabéns aí. Mais uma edição da Rota, né? Queria, né, na oportunidade, agradecer o Gerson. Eu estive em Sumaré ontem, estou em São Paulo hoje. Nós estamos conversando aqui com as equipes, né, dos ajustes da estratégia, né, acabei de falar com eles, assim, não sei os números exatos, né, como o Sebastião sabe, eu falei, ó, nós estamos com a TOTS, porque o Brasil que faz bem com a TOTS, né, então eu vi essa frase atrás do Gerson, eu gosto muito de repetir essa frase, né, a importância de ter um parceiro de tecnologia, né, a gente sabe que nós vamos conseguir avançar. Falei com o pessoal que nós compramos uma versão standard, que ela precisa ser calibrada, e nós estamos com 72 melhorias, esperando a oportunidade de serem customizadas para melhorar o que a gente já faz. Né? Então, assim, estou repetindo aqui a confiança e a expectativa que a gente tem da TOTOS nos impulsionar na área de vendas também, operações e venda. E parabéns aí também por essa iniciativa, dessa campanha. A gente vê muitas pessoas que, com sua contribuição, eles têm um olhar muito diretamente, e às vezes muito mais próximo das oportunidades, né? Ontem lá em Sumaré, repetindo, né? Nós estávamos brigando lá por R$ 326. Eu não sei o nome do rapaz lá, um processo errado de coleta que eles fizeram. O Geazi estava com a gente. Não, o Geazi eu sei, mas o rapaz lá, o conferente, ele viu que a forma que ele dá baixa lá, dependendo do jeito que ele faz, ele mata uma coleta. Então é importante que o processo seja, mata a coleta, assim, um valor de uma coleta, né? Lucas e Marcão, que, né, então muito importante, eles estão na linha de frente, ele tem um olhar que a gente não tem, né? Ainda bem que tem eles, não só lá, como em todas as unidades. Então, parabéns pela iniciativa, quiçá, né, venham ter tantos vencedores, né, nessa campanha. Parabéns aí e sucesso aí e contamos com todos os colaboradores, que são todos muito importantes. Obrigada, Jairo. Muito obrigada. Fala, Sheila e Ana. Bom, primeiro, parabenizar, né, pela campanha. Nós do comercial, né, Sheila é filial, mas eu como comercial também, né, mas está nas duas frentes, né? A gente vive de desafios, né?
Todos os dias a gente sai com um desafio de casa, que é levantar faturamento, que também é reduzir o custo dentro do nosso setor. A gente tem muito essa consciência de copo, enfim, né? E o que eu achei bem bacana é que é uma campanha que engloba todos os funcionários. E isso para a equipe lá da ponta é muito motivador, sabe? Porque eles acham que só o comercial tem valor e não é. Nós não somos só números, nós somos pessoas e eles precisam enxergar isso, que eles são importantes, que eles fazem parte, né, da empresa. E essa campanha não direcionada, né, mas que engloba todo mundo, eu achei bem bacana, bem motivadora para a equipe toda, né, para o comercial, para a operação, para a galera que está lá na ponta. E se complementando, assim, achei sensacional, né? A gente está no momento realmente de virada de chave, né, de um momento de mais união ainda, um momento que a gente foi muito forte, né, atravessamos um processo aí, assim, bastante desafiador, né, difícil, doído, né, para todos nós, foi doído, né, mas a gente não pode ficar na zona do conforto, né, caramba, tá ruim, não, é um momento que realmente a gente tem que virar essa chave e virar aí de uma maneira diferente como está sendo feito, né? Então, que a empresa toda realmente seja envolvida, eu achei, assim, fantástico. E, assim, desculpa aí, Denise, a gente vai para cima, tá, Denise? É isso aí. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Tá? E a gente está esperando você aqui no Rio. E olha, o ar está atorando já do carro, tá? Eu faço questão de te levar para almoçar. Tadinha. Você não vai passar mais calor. Tadinha. É isso aí, parabéns, gente. Parabéns, Isis. Foi muito bacana essa ação. E eu tenho certeza que, assim, vai, assim, dar um upgrade aí em tudo aquilo que a gente vem falando, que a gente vem, assim, passando para a equipe, né, de instrução, de acompanhamento, de alinhamento. Vai dar um upgrade aí bastante considerável. Bem legal, parabéns, viu? Que bom, obrigada, meninas. Muito obrigada. Essa ideia não é só minha, né? É de um time, e um time que faz acontecer todos os dias aqui, e que a gente quer que esse time seja de todos os 560 que hoje temos diretos, mais um bocado de agregados, né? E assim, sintam-se super à vontade para envolver todos no dia a dia, né? Não só quem é diretamente ligado a Transmartins, também quem está, né, nos nossos dia a dias, os prestadores, e também, por que não, o cliente, né? A gente pensar em fazer isso em parceria com eles também, sentar para discutir o que é uma dor para o cliente, que a gente pode resolver e que gere resultado, gere fidelização, gere confiança. A gente precisa muito recuperar a confiança dos nossos clientes. Que nós sempre tivemos e que sempre vendemos aos nossos clientes. Essa confiança que é inegociável e deve ser sempre negociável para a gente. Né? Exatamente. Exatamente. Há 33 anos, né? Não é à toa que a gente chegou até aqui, né, pessoal? Exato. Ricardo, fala com a gente. Oi, primeiro, tudo bem? Boa tarde, tudo Boa ótimo. tarde, pessoal, também. Então, também concordo e parabenizo você e o time aí. Demoramos, né? Mas sempre tem tempo. A nossa turma grande aí tem certeza que tem sim essas ideias aí engavetadas, querendo pôr, né, para funcionar, óbvio, depois de uma análise. Sei de histórias de empresas aí que conseguiram grandes, né, avanços aí, no sentido da eficiência mesmo, operacional, ouvindo, né, a turma. Enfim, estou apostando, acho que vai ter coisa bacana aí, Thaís. Legal, mas fiquei com dúvida e queria te perguntar assim, não sei se eu perdi o time aí da apresentação, está aberto só aos colaboradores ou a gente envolve também parceiros aí, por exemplo, agregados, eles poderiam participar? Quero justificar minha pergunta, que eu vejo, assim, nós temos muitos agregados que são antigos, que vivenciam a operação
às vezes com um conhecimento mais profundo que às vezes um colaborador que chegou, né, há pouco tempo. Então, talvez eles tenham algumas ideias e está acanhado, querendo, né, falar, querendo ser ouvido. Sim, sim. Ricardo, a gente não definiu especificamente uma regra para a participação de agregados, né, no programa, mas, assim, respondendo de bate-pronto, sem discutir necessariamente ainda com o time, a gente vai discutir isso um pouco melhor, mas a princípio eu não vejo nenhum problema de contar com eles, tá? Mas a gente vai discutir isso aqui juntas, né, para olhar para o nosso procedimento, como que a gente pode incluir, mas eu acho que faz todo sentido que eles participem, porque, como você mesmo falou, né, alguns estão com um contrato de agregado, mas são tão transmartins quanto todos nós, né? Estão aqui conosco há muito tempo, nos conhecem demais os clientes, os nossos processos, então podem e devem, né, contribuir com as suas ideias também. E aí, nesse momento que a gente estiver, né, fazendo as sessões presenciais, convidá-los a participar. Eu acho que tem todo o sentido mesmo deles, inclusive, se sentirem ainda mais sendo parte desse programa junto com a gente. Né? Tá, vou aguardar o seu retorno, né? Do pessoal. Combinado. Pode deixar. Obrigada. Bruna? Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabenizar, né? Igual eu coloquei aí no chat, além da gente ter um olhar de dono, né? E aí a gente ter esse olhar de dono com uma premiação, a gente fica até um pouco mais motivado a falar as ideias, mesmo que nem todas sejam, né, aproveitadas. Afinal de contas, a gente passa mais tempo, né, no trabalho do que na nossa casa. Então, por que não ajudar a melhorar esse local, né? Sim. Já que ele está fazendo mais parte da nossa vida do que os outros momentos fora dele, né? E é isso. Muito bom, Bruna. Obrigada. Tamo junto. Bom, pessoal, a gente está aqui, né? Chegando exatamente às 16h30. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Estou vendo que cada dia nosso rota fica maior, mais gente participa, mais gente se engaja. Estou muito feliz de ver vocês todos aqui junto conosco. Como falei, né, a gente vai fazer aí as próximas sessões presenciais. Algumas localidades a gente ainda vai definir a data certinho, né, que é o caso de São Paulo, Sumaré e Duque. Mas não significa que essas datas vão demorar demais a acontecer. Pelo contrário, tá? Até aí, no máximo, a primeira quinzena de junho, a gente vai fazer esse tour. E a ideia é que vocês participem. Então, mesmo que a gente ainda não tenha chegado com a sessão presencial, ou que você não puder ir até a sessão presencial, não tem problema. O formulário já está aqui no chat dessa nossa reunião. Podem acessar, podem preencher. Fiquem super à vontade para tirar dúvidas com qualidade, com a qualidade e com a controladoria, né? A Mislene, a Ludmila e a Juliana, a Amabile, estão aqui, né, na reunião conosco, e elas participaram ativamente da formação do programa. Então, contem com a gente, tragam suas ideias e vamos participar juntos desse momento tão desafiador, mas que também é nos desafios que a gente encontra as maiores oportunidades. Tragam aquilo que de melhor vocês têm dentro de vocês todos os dias, porque isso aqui tem uma história tão bonita que a gente precisa honrar todos os dias que a gente chega aqui para trabalhar, porque é daqui que sai o nosso sustento, é daqui que sai o sustento da nossa família, é daqui que sai boa parte dos momentos felizes que a gente vive na nossa vida. Então, pessoal, conto com vocês para a gente voltar para o patamar que a Transmartins merece, que é de confiança dos nossos clientes, que é de destaque, né, como uma empresa confiável, como uma empresa rentável, como uma empresa de destaque no cenário nacional e como uma empresa que tem uma linda história construída por uma família e por tantas famílias que fazem parte dela, inclusive a minha. Um beijo grande para vocês, um ótimo restinho de semana, fiquem todos com Deus e muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, Tchau, gente. Boa Boa tarde. tarde. Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.